O governo Trump vem ao Brasil punir Moraes com sanções. Essa notícia pode mudar o jogo e trazer esperança para todos nós. Prepare-se, porque o que vem a seguir tem grandes repercussões. A visita está marcada para a próxima segunda-feira e promete ser um divisor de águas. Não se trata apenas de Moraes. Outros ministros do STF e autoridades que colaboraram com a censura também estão na mira. A pressão está aumentando e a cobra vai fumar. David Gamble, ordenador de sanções do Departamento de Estado dos Estados Unidos, está vindo para discutir essas punições. E quem costureia essa visita? Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos lutando por justiça. A reunião em Brasília incluirá Flávio Bolsonaro e possivelmente o ex-presidente Jair Bolsonaro. A expectativa é alta. E não seria surpreendente ver Moraes tentando se redimir com decisões que tentem apagar os rastros de sua censura. Vamos acompanhar agora a notícia. É urgente e essa notícia vai fazer você começar o seu sábado com um sorriso no rosto. O governo Trump vai chegar ao Brasil no comecinho dessa semana que vem, na segunda-feira agora, para tratar de punições contra o ministro Alexandre de Moraes. Gente, diga que não é para começar bem o final de semana, sorrindo, se isso não traz uma esperança no nosso coração. Então compartilha aí, dá o seu like para que mais gente sinta o mesmo sentimento. Mas olha, não é só o Moraes que tá na mira não, fica melhor ainda essa notícia. As sanções, as punições, elas podem englobar ainda outros ministros do STF, a PGR, agentes e delegados da Polícia Federal e todos aqueles que colaboraram para o regime de censura no Brasil. Isso aqui é uma notícia bombástica. Olha o que saiu na coluna do Paulo Capelli no portal Metrópolis. Olha aí, o governo Trump chega ao Brasil para tratar de sanções e punições contra o ministro Alexandre de Moraes. Integrante do governo Trump à frente da área de sanções internacionais, o David Gamble, ele virá ao Brasil discutir punições ao ministro Alexandre de Moraes. O desembarque do norte-americano, coordenador de sanções do Departamento de Estado dos Estados Unidos, está previsto para a próxima segunda-feira, agora, dia 5 de maio. A visita de membros do governo Trump a solo brasileiro foi costurada por quem? Por Eduardo Bolsonaro, que hoje está morando lá no exterior, nos Estados Unidos, trabalhando por isso. Ele se licenciou das suas funções na Câmara para permanecer nos Estados Unidos. Em Brasília, David Gamble se reunirá com o senador Flávio Bolsonaro, do PL, que deverá levá-lo também para se encontrar com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Gente, a cobra vai fumar. E eu não me surpreenderia se nos dias que antecedem essa visita do David Gamble agora, ou mesmo durante ou depois da visita, bata o desespero lá no STF e Moraes comece a dar aí decisões que simbolizam verdadeiros recuos. Como quando Pedro Vaca, representante da OEA, estava para chegar aqui no Brasil e o Moraes começou a liberar geral dezenas de contas e perfis que estavam bloqueados nas redes sociais e o Moraes começou a dar decisões liberando para poder dizer depois que não existe censura no Brasil. Balela! E eu já não duvido que o Moraes comece a fazer isso de novo para tentar passar para os americanos uma imagem do Brasil e do STF que não é verdadeira. Mas eu desconfio que esse tipo de truque barato não vai funcionar nem um pouquinho dessa vez. Se você já ficou animado com essa visita do chefe das sanções do governo Trump ao Brasil para tratar de punições ao Moraes, então senta o dedo no like com força para essa informação incrível alcançar mais pessoas e segue aqui lendo comigo que esse negócio melhora. Olha aí, como mostrou a coluna, a Casa Branca estuda aplicar sanções não apenas para Alexandre de Moraes, mas também para outras autoridades brasileiras, como juízes auxiliares do ministro e ao Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. Além das punições, também estarão na pauta questões voltadas à segurança pública. David Gamble está à frente do chamado Office of Sanctions Coordination e ele lidera estratégias para os Estados Unidos no âmbito de questões diplomáticas. Ele é servidor de carreira do Senior Foreign Service. Donald Trump avalia que Alexandre de Moraes promove censura ao ordenar o bloqueio de perfis e redes sociais, certíssimo, e persegue opositores políticos no campo conservador. Olha, se você ainda tem alguma dúvida de que existe perseguição contra a direita no Brasil, tem uma aula na minha capa do YouTube, uma aula magna,
de coisa aí de 40, 50 minutos, em que você vai ver 10 frentes de perseguição, de ataque à direita. Assiste essa aula e me diz depois se você não vai estar absolutamente convencido de que existe uma perseguição avassaladora à direita no Brasil, que é realizada por diferentes instrumentos em diferentes frentes. E, gente, no dia em que essa fatura chegar para o Alexandre de Moraes, o preço vai ser muito alto. Mas o melhor de tudo, como mostrou a notícia, é que não vai ser apenas o Moraes que vai pagar o preço, o que é mais do que justo. Afinal, o Moraes, ele fez esse trabalho, tem que ser sancionado, mas é mais do que justo que atinja também essas sanções, essas punições, outras pessoas. Afinal, Alexandre de Moraes, ele não fez o trabalho sozinho. Ele contou com colaboracionistas no Supremo, na PGR, na PF, na AGU, no governo federal em geral, no Congresso, como Rodrigo Pacheco e Davi Alcolumbre. Concorda? Isso só para ficar aí só em quem tem cargo público, que deve ser o foco aí das sanções, das punições, por ter um poder de Estado e com esse poder de Estado ter violado direitos humanos. Embora a gente precise reconhecer que muitas vezes uma parte da própria imprensa, que é privada, colaborou com Moraes, quando serviu de porta-voz, de garota de recados e de garganta de aluguel para o Moraes e para outros ministros para esconderem, para justificar os seus abusos. O problema não é noticiar abuso, não. O problema é quando eles passam pano, é quando eles também adotam um discurso de modo acrítico, sem o mínimo de discernimento, o mínimo de crítica, o mínimo de razão, avaliando, não, simplesmente vai lá e passa pano. Isso aconteceu muitas vezes, está mudando, mas aconteceu muitas vezes. E no dia que a punição vier, e vai vir para as autoridades do Estado, nem tem que atingir agentes privados, parece que essa punição virá na forma de tsunami, para pegar todo mundo que abusou da autoridade de Estado. E aqui, gente, no parágrafo final aqui, que eu vou te mostrar, o Paulo Cabelli, ele vai e explica quais são as punições que são avaliadas contra essa turma toda. Qual é o resumo aí de punições? Entre as punições previstas está a proibição de ingresso nos Estados Unidos, também é discutido o bloqueio financeiro a Moraes, aqui tem uma pena que é punição que é chamada de pena de morte financeira, já expliquei em outros vídeos, que o Moraes, com essa punição, ele não poderia negociar com cidadãos e empresas dos Estados Unidos, nem com instituições financeiras que tenham negócio nos Estados Unidos. Ou seja, basicamente todos os bancos encerrariam contas, proibiriam de ter financiamentos, empréstimos e por aí vai. Por ora, não são discutidas sanções ao governo Lula. Ah, né? Que pena. Tinha que ser discutida a sanção também para todos os abusos e censuras que vêm sendo praticados pelo governo Lula. Lembra do caso da enchente? Lembra da AGU instaurando um monte aí de investigação, demandando pessoas por conta de discursos legítimos, dizendo que era desinformação, fake news, quando não era nada? Lembra deles reagindo ao vídeo do Nicolas sobre o Pix, um vídeo perfeitamente legítimo, e que eles queriam sancionar, punir, ficam instaurando inquérito contra pessoas que têm imunidade parlamentar e por aí vai. Então uma hora tem que chegar também em quem abusa do seu poder que está no governo, mas pelo jeito não vai ser agora, nesse momento. E a gente precisa finalizar essa história valorizando quem está lá nos Estados Unidos, trabalhando para que isso aconteça, para que essa justiça venha. Vamos ver o que ele disse sobre isso num vídeo rapidinho, de 1 minuto, com vocês, Eduardo Bolsonaro. Olha aí. Meus amigos, acabei de ter uma notícia aqui que vou passar para vocês em primeira mão, tá? Essa semana agora vai estar em Brasília o coordenador para fins de sanções do State Department, que é o equivalente ao Ministério das Relações Exteriores no Brasil. Quando eu disse que a batata do Alexandre de Moraes estava esquentando aqui nos Estados Unidos, pode ter certeza que está esquentando de verdade. Aqui não tem tic-tac, não. Deus quiser, os violadores sistemáticos de direitos humanos, que inclusive levaram à morte do Clezão e fazem tantas outras atrocidades, vão ser punidos. E os Estados Unidos, Deus queira, vai retornar a ser o país que exporta democracia e liberdade, e não como o governo anterior, que exportava censura, ainda mais sob o título de combate à desinformação. Que Deus abençoe essa missão e que o Ocidente volte a ser um local onde se preservam as liberdades, onde você realmente tenha, né, os valores democráticos no coração e não sejam repúblicas de banana se curvando às novas táticas socialistas e de esquerda, que incluem, inclusive, a lawfare dentro dos tribunais. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América. O governo Trump está prestes a agir e as sanções podem ser apenas o começo. O que você acha que vai acontecer? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais atualizações explosivas. Juntos, vamos lutar pela liberdade e pela verdade.